Olá! Esse é o nosso vídeo de devocional. Prepara a sua Bíblia, o seu caderno para fazermos esse estudo maravilhoso, né? Crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Não se esqueça de orar, né, na devocional. Não se esqueça de procurar um ambiente tranquilo para o seu estudo. O meu objetivo é nós estudarmos juntos a palavra de Deus, né? Dessa vez você não vai estar sozinho, você vai ter companhia para estudar, ok? Então eu te peço, curte esse vídeo, compartilha e se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. Então, vamos para o estudo! Olá! Meu nome é Balina e hoje nós estamos na devocional número 19. Vamos ler Romanos 4, do 1 ao 8. Vamos à leitura. Que diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente de obras. Bem-aventurados aqueles cuja iniquidades são perdoadas e cujos pecados são encobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Bom, até aqui no 8. Bom, os judeus, eles acreditavam que tivessem sido salvos pelo cumprimento da lei, né, que havia sido revelado a Abraão secretamente. Por quê? Porque assim, a lei, primeiro veio Abraão, né? Abraão, Isaac, Jacó, 400 anos depois foi que veio Moisés, o qual Deus deu a lei, né? Escrita ali. Então, os judeus acreditavam o seguinte, que Abraão, ele cumpriu a lei, Deus revelou secretamente. Isso não está na Bíblia, isso daí eles acreditam, era uma crença deles. Tinha alguns livros apócrifos, né, que são livros não canônicos, que falava sobre isso. Mas a palavra revelada de Deus não cita isso em nenhum momento, era uma crença dos judeus. Porque a base, né, deles acreditarem na justificação era o cumprimento da obra. Então, como Abraão poderia ser salvo se, né, ele nasceu antes da lei, né? Então, essa era a crença deles. Nós vimos no último estudo que não há motivo para o homem se orgulhar na justificação, né? Porque é na fé em Cristo Jesus. Então, vamos partir disso. Para o judeu, Abraão tinha recebido a lei secretamente e por isso, né, ele cumpriu a lei e aí foi salvo, foi justificado. Essa é a crença do judeu. Mas nós vimos no último estudo que não há motivos para que nenhum homem se orgulhe, né? Lembra onde está a jactância, né? Onde está o motivo para se orgulhar? Não tem, não existe, né? Então estamos partindo desses pontos, né? A crença do judeu que Abraão tinha sido salvo pelo cumprimento da lei e a crença e sabendo que no último estudo a gente viu que não há motivo para se orgulhar. Então, fique com isso em mente. Vamos ao versículo 1, né? Que está falando aqui que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne, né? Quando fala do pai segundo a carne, tá falando de descendência, né? É uma nação que veio através de uma pessoa, né, chamada por Deus, que é Abraão, então por isso é chamado pai na carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus.
Então, o que está dizendo aqui? Não, ninguém tem motivo para se gloriar. Se Abraão foi salvo pelas obras, ele teria motivo para se gloriar. E aí, nos versos seguintes, ele vai explicar melhor esse argumento, né? Então, vamos ler o verso 3. Teria motivo para se gloriar, porém não diante de Deus. Verso 3. Pois que diz as Escrituras? Então, Paulo, né, tá usando algo aqui, uma argumentação que tem validade para os judeus. Ele pegou lá do ponto e falou, ó, não existe nenhum homem tem motivo para se gloriar, né? É pela fé, ou seja, algo que Deus faz. Então, como é que Abraão conseguiu ser justificado, né? Através de quê? Porque se for por obras, ele tem como se gloriar, mas não diante de Deus. Diante de Deus não tem, a gente já viu isso. Então, ele vai e diz, e o que diz as Escrituras? Né? Então, no momento em que está sendo discutido um assunto próprio dos judeus e as Escrituras para entender por que tem a força maior ali. E aí, diz assim, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Quando Paulo cita aqui no verso 3, ele está falando de Gênesis 15:6, né? E é o que a palavra está dizendo. É muito importante, né, para o judeu ter uma resposta baseada na palavra. Então, Paulo faz essa referência, né, a Gênesis 15:6 e diz assim, ó, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. O judeu tinha isso escrito, né? E aí, quando Paulo cita isso, tá falando que Abraão creu e por causa disso lhe foi imputado justiça, né? Foi aplicada a justiça de Deus sobre ele. Então, primeiro Abraão creu, né? Não tá falando de obras ou obediência de obras em lugar nenhum, né? Aqui você não vê isso, né? A aplicação da justiça de Deus por causa de obediência à lei, né? E aí a gente continua. Paulo vai argumentar uma outra vez. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então, quando a gente trabalha, nos nossos trabalhos seculares, né? A gente, quando a gente trabalhou um mês, chega o final do mês e a gente espera o nosso pagamento. E ali o patrão, ele te deve, né? Então, por exemplo, se ele não te paga, ele te manda embora, não te paga, você tem recursos legais para adquirir, né, para reaver o que é seu. Já é seu de direito. Você trabalhou por aquilo. Então, é disso que Paulo está falando, né? É uma dívida, né? Aquela empresa me deve, né? Então, assim, é nesse sentido, né? Então, o que aconteceria? Se Deus aplicasse a justiça da gente por causa da nossa obediência à lei, significa que Deus se tornaria devedor nosso de salvação, de justificação. Vocês conseguem imaginar isso? Deus nos devendo, né? Então é por isso que Paulo fala, né? Que eu fiz algo, eu mereço esse algo, é meu por direito, né? Deus adquiriria uma dívida comigo, né? Então, quando ele aplicasse a justiça, é o pagamento do meu trabalho. Então, Paulo está argumentando isso. E aí, no verso 5, mas ao que não trabalha, porém, crê nele que justifica o ímpio. Então, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, aí Paulo está dizendo como é, né? Ele falou por que não é, né? Lembrando que Abraão, ele creu e aí a justiça foi imputada. E que, do contrário, Deus se tornaria devedor dele, né? E aí, quando ele fala aqui,
como é, né, para quem crê? Na verdade, quem não trabalha, crê, né, naquele que justifica. Essa fé, nós já tínhamos falado isso em outros estudos, eu vou repetir, é quem estende a mão, né, levanta a mão vazia, esperando, crendo, né, que irá receber aquilo que não pode obter sozinho, né? Então, não porque eu mereço, não porque eu tenha feito algo para que isso pertencesse a mim, né? Mas porque eu creio naquele que justifica o ímpio, aquele que tem poder para me justificar, para fazer, né, por mim. Porque eu sou incapaz de cumprir a lei completamente, de dar o que a lei exige, mas eu sei quem pode fazer isso e quem pode me favorecer por misericórdia, né? Porque eu creio que ele tem poder para isso, eu creio que ele é quem justifica, não há outro meio de se justificar, né? Então, como resposta a isso, né, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, através da fé, da esperança, da confiança, da convicção desse Deus, né? No caso de Abraão, que é o que Paulo está citando. Ele creu em Deus e aí a sua fé foi imputada como justiça, né? Então, é dessa maneira. E Paulo, além de Abraão, ele também cita uma pessoa também muito importante no Antigo Testamento, né? No verso 6, ele vai citar Davi. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras, né? Então aqui ele já está falando que Davi, que foi depois da lei, ele já tinha um entendimento, mesmo com a existência da lei, que havia, né, a justiça aplicada não através de algo que se tenha feito, né? O homem a quem Deus atribui justiça independente de obras. Por quê? Gente, é bem-aventurado, nós somos bem-aventurados, porque se dependesse das nossas obras, nós só mereceríamos o fogo do inferno, porque nós não conseguimos fazer as coisas como a lei exige, né? Então, é ser bem-aventurado, né? Eu vou abrir aqui Salmos 32:1, peço que você abra também aí, para nós conferirmos isso que Davi está dizendo aqui no Salmo 32, a partir do verso 1, né? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é encoberto. Lembra quando a gente estudou sobre a tampa, né, da arca, que a gente falou do propiciatório coberto do sangue, né, que o sacerdote jogava, e foi justamente o que Cristo fez, foi o propiciatório para nós, cobriu a lei com seu sangue. E o 2, Davi diz assim: bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo, né? Então, assim, gente, é uma verdade tão forte, tão maravilhosa, porque muitas vezes, né, a gente se sente culpado por ter falhado, né, na obediência à lei, a Deus. E quando a gente vê, a gente acabou pecando, fazendo alguma coisa que a gente sabe que fere a lei de Deus, né? E a gente entristece. E o que Davi tá falando aqui é que bem-aventurado aquele que é perdoado por Deus e que Deus esquece, e que Deus não vai mais lhe cobrar a dívida daquele pecado, né? Então, aqui nesses versos, né, o 7 e o 8, né, essa lembrança, né, de que Davi, gente, pecou, né, e foram pecados
assim, que trouxe várias consequências para sua família, mas Davi se arrependeu, pediu perdão de Deus e Deus perdoou. Então, assim, nós precisamos compreender isso, né? Que não é as nossas obras que nos justifica perante Deus, né? Não é assim. Não foi com Abraão, não é conosco também. Não foi com Davi. E Davi nos lembra que nós somos bem-aventurados porque Deus Deus nos perdoa dos nossos pecados, né, das nossas iniquidades e cobre os nossos pecados. Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa mais pecados. Gente, o sacrifício de Cristo, ele é tão abrangente e ele é tão poderoso, vamos dizer assim, que ele perdoa os seus pecados do passado, do presente e do futuro. Então, biblicamente, nós não temos motivos para chegar diante de Deus e ficar remoendo o pecado. O que Deus espera de nós é arrependimento genuíno. E o Espírito de Deus habita em nós para nos ajudar, né, a converter o nosso coração a cada dia, levando-nos ao arrependimento do pecado e também, e como consequência de um arrependimento genuíno, a regeneração desse pecado. Então, não é pelo que eu faço, não, é pela fé que eu tenho em quem pode, né, me perdoar os pecados, cobrir com sangue, né, o nosso pecado, para que a lei ela não possa mais me acusar, né, porque quando ela vem trazer a acusação, ela dá de frente com o sangue de Jesus e fala, não há dívidas. E ela volta, né? Então, o sangue cobre os nossos pecados, né? Então, isso é muito tremendo, é muito maravilhoso. Isso é algo para nós lembrarmos diariamente, para termos uma postura na vida diante de eu sirvo a um Deus que sabe que eu sou falha, que sabe que eu cometo erros, que sabe como eu sou, e mesmo assim ele propiciou, ele preparou, ele fez uma obra de perdão onde há justiça, há justificação. Então, é por isso que nós somos pecadores justificados, né? Não pelas obras da lei, não por aquilo que a gente faça, mas por causa da fé em Cristo Jesus. As pessoas sempre, eu tô já na aplicação, sempre foram salvas da mesma maneira, tá? Se você já ouviu alguém dizendo, no Antigo Testamento eram salvos pela lei e no Novo Testamento pela graça. A graça sempre salvou, no Antigo e no Novo, né? Sempre foi pela graça por meio da fé, né? Sempre, da mesma maneira. Então, assim, a lei não serve para salvar ninguém. Lembra do chá de raio-x, né? Não serve para salvar, ela só mostra quem nós somos. Você que se sente ímpio e nada tem diante de Deus, você está no ponto certo. É isso. Você é ímpio, você é pecador e você não tem nada para oferecer a Deus, né? O nosso coração é baseado em mérito e a gente tem que lutar contra isso, porque diante de Deus, né, prevaleceu foi essa graça maravilhosa. Parece bom demais para acreditar, mas é justamente o que precisamos fazer, crer, né? E viver uma vida, né, confiando na sua ética, na sua moralidade, na sua postura, é só alimentar o moralismo em você. Se você entendeu a graça e recebeu, não seja levado a pecar, tá? Você já sabe que seus pecados futuros foram perdoados, então não se sinta à vontade para pecar, porque essa graça, porque essa transformação, essa regeneração, ela gera em você, na verdade, um sentimento de querer se humilhar, de se entregar, né, para agradecer tamanha graça. Que Deus possa abençoar a sua vida, né? Que você possa entender o tamanho do presente que nos foi dado, né? Bem-aventurados somos,
porque Deus cobriu os nossos pecados. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Senhor. Nos sentimos bem-aventurados neste dia, porque entendemos, ó Pai, que não é pelo que fazemos, porque seríamos incapazes de fazer o que a lei espera de nós. Obrigada, porque quem fez foi o Senhor. E a fé no Senhor nos leva a experimentar tamanhas bem-aventuranças, Pai. Obrigada pelo perdão oferecido e que eu possa responder, Senhor, à altura, Senhor, de tamanho presente. Que o Teu Espírito Santo nos transforme a cada dia para buscar a santidade, para buscar a gratidão, ó Deus, conforme o Senhor é digno, Deus. Muito obrigada. Que possamos andar como aqueles a quem o Senhor não imputa, nenhum pecado. Amém.